alguém aqui que está esperando a volta de Cristo? Aleluia! Oh, irmãos, é tão bom estar dentro de uma igreja que ama o Senhor, que ama a sua palavra. Eu estou aqui com a mesma sensação da rainha de Sabá, quando ouviu falar de Jerusalém, ouviu falar de Salomão, e ela ficou muito ansiosa em conhecer Salomão, em conhecer Jerusalém. Eu estava com a mesma ansiedade de vir aqui a esta igreja. Acho que meu pai veio primeiro, né? O pastor Renato. Depois veio meu pastor atual, o pastor Rogério. E a minha mãe, irmã Cidália. Já tinha vindo aqui algumas vezes. Eu falei, meu Deus, eu preciso ir nem só para dar glória a Deus. Eu preciso conhecer esse rebanho, esse povo do Senhor. Então, graças a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao pastor Jonas por confiar essa tribuna respeitada, honrada. Pastor Ivan, bom revê-lo. Aos obreiros desta casa, Deus abençoe a cada um. A amada igreja aqui de Parque São Lucas também trago a saudação da igreja em Campinas. Somos ali do Ministério de Vila Zelina, a única igreja fora da cidade de São Paulo. Estamos ali a 100 quilômetros de Vila Zelina, aqui deve dar cerca de 115 quilômetros no máximo, mas também trago a saudação desta igreja. Amém? Amém! Abra sua Bíblia, por favor, Isaías capítulo 61. Eu estou muito bem acompanhado, irmãos, acompanhado da minha esposa, Ellen. Somos pais do Davi e da Rebeca. O Davi tem 5 anos, irmãos, é um milagre. Foi a primeira criança diagnosticada, pelo menos que nós sabemos, com Covid. Ele nasceu bem na pandemia, no auge da pandemia em 2020. O Davi é um milagre do Senhor, irmãos. Esteve internado entre a vida e a morte. Hoje ele, com 5 anos, já louva na casa do Senhor, já prega, irmãos. Prega, e quer pregar e recolher oferta no mesmo tempo. Né? Toca lá nos devocionais dos jovens, já toca a bateria lá com a gente. Meu filho é uma bênção. A Rebeca é extremamente pentecostal, ela tem 3 anos de idade e são 2 presentes que Deus deu na minha vida. E a minha mãe preciosa está aqui comigo também, que me ensinou os caminhos do Senhor. Apesar de eu ter nascido num lar cristão, os meus pais já eram pastores ali no sertão da Bahia, missionários ali no sertão da Bahia, mas alguns pensam que é filho de crente, é neto de Deus, não é? Mas não é assim não. Eu um dia precisei tomar a minha decisão de receber Jesus como Salvador da minha vida. E essa foi a melhor decisão que eu tomei. Os irmãos encontraram o Salmo Isaías capítulo 61? Amém. Quem não encontrou, diga escola dominical. Isaías capítulo 61, nós vamos ler apenas o versículo de número 1. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos apenas agradecer a Deus mais uma vez por esta palavra. Senhor Jesus, a tua palavra aberta é a tua boca, Senhor. E mais uma vez eu te peço, usa de misericórdia para com minha vida, que a tua palavra encontre corações ardentes, Pai. Ao coração que esteja por alguma coisa, Senhor, mortificado pelo pecado, pela tristeza, pelo desânimo, que haja agora um rompimento, Senhor. A tua palavra é aquela que penetra entre a medula, meu Pai, que vai aonde só a tua palavra pode ir. Em nome de Jesus, declaramos os céus abertos sobre este lugar. Amém e amém. Podeis assentar-se, por favor. Me empreste seus ouvidos. Pastor Alcides Fávaro, um pregador, foi pregar na igreja e perguntou: pastor, até que horas que eu posso ir? E o pastor disse assim: meu irmão, o senhor pode ir até a hora que o senhor quiser, mas quando der 8 horas, eu e a igreja levanta e vamos embora. Nós não vamos respeitar o horário, prometo ser bem objetivo na pregação, amém? Irmãos, antes de chegarmos propriamente no capítulo 61 de Isaías, nós precisamos caminhar um pouquinho para trás. E primeiro precisamos entender quem é Isaías, como começou o seu ministério e por que ele é chamado de profeta messiânico. Lógico
messiânico, ele apontou ou falou sobre o Messias. Interessante que como alguém pode falar de outro se nunca viu ou ouviu falar antes? Pois bem, só alguém direcionado por Deus para fazer assim. Então Isaías é conhecido na Bíblia como profeta messiânico. Claro que não foi só Isaías que falou sobre o Messias, mas com tanta propriedade e com tantos capítulos dedicados a falar sobre o Messias, ele foi conhecido como profeta messiânico. Esse profeta messiânico, Isaías, ele profetizou cerca de 792 anos antes de Cristo. Josué, por que eu quero saber, e é necessário saber que ele profetizou tanto tempo assim antes do nascimento de Cristo, para saber o quão poderosa era a mensagem que ele carregava. Imagine você falar de alguém que vai nascer 700 anos após a sua fala. Não é por isso a importância de falarmos isso. Isaías profetizou durante 40 anos sobre Judá e Jerusalém. Quantos anos, igreja? 40. Ele profetizou no governo de 4 reis, o rei Uzias, que foi o primeiro. Lá no capítulo 1 de Isaías ele começa a falar sobre Uzias. Profetizou também no período do reinado de Jotão, de Acás e até então do rei Ezequias, talvez o mais conhecido desses 4 reis, esse mesmo rei Ezequias, que recebeu uma sentença que morreria, e ao orar ao Senhor, Deus estendeu o seu tempo de vida. Pois bem, Isaías no capítulo 1 vai falar um pouco de quem é esse profeta. Isaías capítulo 1 vai dizer que o seu pai é Amós. Olhe lá, não é o Amós, o profeta Amós, e sim um Amós que não há tantos detalhes bíblicos a respeito de Amós. Este Isaías, a Bíblia vai dizer que ele era casado. Aonde que está escrito isso, irmão Josué? Isso está escrito em Isaías capítulo 8. A Bíblia não cita o nome da sua esposa, mas a chama, a apelida de profetisa. Leia lá Isaías capítulo 8, vai falar sobre esta esposa de Isaías que tinha o nome de profetisa. Talvez também ela era acompanhado de palavras de profecia, por isso levou esse apelido. Ou pode ser também que, por ser esposa de Isaías, levou também esse nome de profetisa. A Bíblia vai também nos dizer, em Isaías capítulo 7, que Isaías tem um filho, e este primeiro filho de Isaías tem o nome de Sear-Jazube. E o que significava estes filhos, este nome deste filho? Os 2 filhos de Isaías, Isaías teve quantos filhos, irmãos? 2. Estes 2 filhos carregaram sobre ele uma responsabilidade. Primeiro, os nomes dos filhos de Isaías não foram nomes dados pelo seu pai e por sua mãe. A Bíblia vai nos dizer que o próprio Deus disse a Isaías o nome dos seus filhos. Olha a importância de colocarmos os nomes dos nossos filhos com uma grande responsabilidade. Eu não sei se você tem filho ou não, mas quando fomos colocar o nome dos nossos filhos, em Davi e Rebeca, primeiro nós procuramos saber o que carrega este nome, porque a partir do que lançamos um nome a um filho, nós estamos carregando ou transportando para ele um peso através do seu nome, uma responsabilidade, o nome que recebe. Agora pense qual é o nome que você recebeu, o nome que você deu para o seu filho. Este filho, o primeiro filho de Isaías, está lá no capítulo 7, versículo 3, significava um resto, ou seja, os remanescentes voltará. O que Deus estava dizendo a Isaías, que já era uma profecia? Que o povo de Israel, olhe para mim por favor, que o povo de Deus iria ser cativo durante 70 anos na Babilônia. Então o seu filho já recebeu um nome profético. O povo passará por um tempo de cativeiro, mas Deus trará os remanescentes para Israel. Isaías vai ter o segundo filho. A Bíblia vai dizer também, Isaías, coincidentemente no capítulo 8, também o versículo 13, o seu nome leva o seu filho, o seu segundo filho leva um nome gigante que parece uma frase, e o nome do seu filho é Maher-Salal-Has-Baz. Meu Deus, que nome é esse? Que nome que carrega? Mas a definição desse nome é uma definição muito breve, que significa rápido despojo. O que Deus estava falando a Isaías? Isaías, o seu filho vai carregar um nome que vai dizer uma condição de Israel. E qual é essa condição, Deus? Israel será saqueada, Damasco e Samaria será saqueada de uma forma muito rápida pela Síria. Será uma sentença de Deus para a Síria. Curiosamente, irmãos, o livro de Isaías, se você quiser folhear aí na sua Bíblia Sagrada, alguém ainda traz Bíblia para a igreja? Alguém? Amém. Estamos numa igreja bíblica.
66 vai dizer que Isaías, o livro de Isaías, vai carregar exatamente 66 livros. Agora eu pergunto para os irmãos que frequentam a escola dominical: quantos livros tem a Bíblia Sagrada? Pode falar com coragem, irmão. 66 livros. O livro de Isaías, 66 capítulos. A Bíblia, os historiadores e teólogos vão definir que Isaías também foi definido, assim como a Bíblia Sagrada, em duas partes. A primeira parte, que podemos falar que é o Antigo Testamento, representando o Antigo Testamento, tem exatamente 39 capítulos. Até então, esta primeira parte do livro de Isaías carrega uma palavra. E qual é essa palavra? Estes 39 capítulos fala do juízo de Deus que viria sobre Israel. Fala do cativeiro que Israel passava. Fala e condena os pecados e aponta a apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. E nós estamos vivendo dias onde muitos têm abandonado a fé. Uns que um dia foram curados pelo Senhor, uns que um dia foram transformados no Senhor, mas o príncipe deste século cegou o entendimento e muitos se apostataram da fé. Mas aqui neste domingo ainda há remanescentes que ainda temem ao Senhor. Ainda há homens e mulheres que, mesmo que o cenário seja difícil, mesmo que muitos abandonaram a fé, Deus tem te sustentado. Aonde estão aqueles que Deus tem sustentado? Glória a Deus por isso. Isaías é dividido na sua segunda parte em 27 capítulos. Quantos capítulos? E estes representam o Novo Testamento. O Novo Testamento vem carregado de um evangelho e de boas notícias. Por quê? Estes 27 capítulos à frente vai dizer que é um tempo de misericórdia que viria sobre Israel. Também vai carregar uma mensagem nesses 27 capítulos. Vai carregar uma mensagem que Deus traria um consolo sobre o povo. E ainda mais, Isaías do capítulo 40 ao capítulo 66 vai falar quem é este consolo e como esse consolo viria. Era alguém que ia restaurar o Israel caído para o Israel de pé. Alguém que ia fazer Israel que se apostatou de Deus voltar a Deus. Há uma pregação que não deve sair dos nossos púlpitos. Deus é aquele que restaura o mais terrível dos pecadores. E aonde está esse terrível dos pecadores? Está aqui, eu sou um deles. Alguém mais? Alguém mais? Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A Bíblia vai nos dizer que no capítulo 1 de Isaías até o capítulo 5, Isaías tem visões de Deus. Ele recebe visões, não sabemos se acordado, se dormindo, se orando ou não. Isaías recebe revelações de Deus, e todas estas visões, há uma palavra que permeia estas visões de Isaías. As suas revelações, as suas visões são carregadas de ai. E estes 6 ais de Isaías está do capítulo 1 ao capítulo 5. E ele vai dizer: ai de Israel, por causa da sua avareza. Ai de Israel, por causa da sua embriaguez. Ai de Israel, por causa da sua iniquidade. Ai de Israel, porque abandonou o Senhor. Ai de Israel, porque é um povo orgulhoso. Ai de Israel, porque tem cometido injustiças. São carregados de visões que Deus deu a Isaías. Mas há uma coisa que me chama a atenção, pastor Ivan. Isaías recebe essa visão, mas ele não faz nada com essa visão. Se você ler as Sagradas Escrituras do capítulo 1 ao capítulo 5, nós não vemos Isaías se movimentando diante das visões que ele recebeu de Deus. Nós vemos Isaías recebendo de Deus a situação de Israel, mas não se movimentavam para fazer nada para alterar o cenário de Israel. Então Deus disse: Isaías não está se movimentando. Isaías tem recebido revelação, mas não tem se movimentado. Isaías tem tido visões, mas não tem se movimentado. Então eu preciso fazer algo diferente com Isaías. Deus permite então, no capítulo 6 de Isaías, ele começa o capítulo 6 dizendo: no ano que morreu o rei Uzias.
Flávio José, o historiador hebreu, vai dizer que pelos detalhes que são carregados no livro de Isaías, Isaías aponta vários detalhes do templo, vários detalhes do palácio real. Isaías dá detalhes que só quem tivesse próximo dos reis, ou que fizesse parte da família real, passaria tantos detalhes, assim como Isaías vai dizer. Então há um apontamento que Isaías fazia parte de uma linhagem real, pois era carregado de muitos detalhes, que ele tinha detalhes sobre o templo, detalhes sobre o palácio. Mas no ano que morreu o rei Uzias, e aqui é interessante saber, irmãos, se a importância dele citar isso. Isaías então perde alguém que era próximo dele, e mostra, a Bíblia vai dizer, não precisa abrir a Bíblia agora, mas 2 Crônicas capítulo 26, se você quiser ler em casa, vai dizer o que acontecia, pastor Ivan, no tempo do rei Uzias. 2 Crônicas, pastor, vai falar que no período onde o rei Uzias estava governando sobre Israel, Israel estava no seu melhor momento. Por quê? Havia um exército forte, havia homens e mulheres peritos na guerra, havia prosperidade em Israel. Israel avançava, socialmente não havia problema, e havia uma paz momentânea, uma paz até que os espantava, porque Israel estava fortalecido e quem estava à volta dele tinha medo de Israel. Mas a Bíblia vai nos dizer que este mesmo rei Uzias, que começou a reinar com 16 anos, um dia ele comete uma loucura. A Bíblia vai nos dizer em 2 Crônicas que ele decide então oferecer sacrifício dentro do templo. Mas a Bíblia vai nos dizer, e quem lê a Bíblia sabe que isso está escrito desde quando Deus separou a família de Arão para o sacerdócio, apenas os que eram levantados para o sacerdócio poderiam oferecer sacrifício. Teria que ser primeiramente da família dos levitas, da família de Levi, ser separado para esse ministério. O rei, na sua loucura, decide então oferecer sacrifício a Deus dentro do templo. E aos sacerdotes, ao ver isso: ei, você está louco? Você de maneira alguma poderia fazer isto. A Bíblia diz que imediatamente o seu corpo se tornou leproso, de cima a baixo. Sabe como foi os últimos dias de Uzias? Separado numa casa, escondido até a sua morte, porque quis fazer aquilo que Deus não tinha separado ele para fazer. Vamos lá, a Bíblia vai nos dizer que quando morre então o rei Uzias, abra comigo por favor Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, acontece uma coisa: ele perde a sua estrutura, o seu conforto, a sua comodidade, a sua paz momentânea, e de repente em si, ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Oh, meu irmão, essa palavra é carregada de uma grande importância. Se Deus tem te dado visões, se Deus tem te dado uma ordem, se Deus tem te dado algo a fazer, não espere Deus tirar algo de você para que você se movimente. Não espere acontecer isso, porque se for necessário ele faz. E como ele faz? Ele toca na saúde se eu não me movimentar. Mas esse Deus é um Deus que é justiceiro, é um Deus que quer me fazer mal de forma alguma. Mal é você ouvir a voz de Deus e não se movimentar pela voz dele. Mal é você ouvir Deus falando que ele precisa mudar, você precisa ser transformado e não reagir. Mal é ouvir Deus falar e eu não reagir. Mas nesta noite há um povo aqui neste lugar que está ouvindo a voz de Deus e não vai apenas ficar na sua audição, vai se movimentar, porque a palavra de Deus vai te movimentar nesta noite. E no ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Serafins estavam sobre ele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Sabe o que Isaías está vendo aqui? Isaías está tendo uma visão do templo, e Deus está com sua glória dentro do templo. Isaías agora vendo aquela visão disse: ai de mim. Olhe para mim por favor. Do capítulo 1 ao 5, Isaías está dizendo: ai deste povo que é avarento.
Ai deste povo que é pecaminoso, ai deste povo que vive na embriaguez, ai deste povo que vive na injustiça. Mas agora, ao olhar para o trono e ver Deus, ele diz: ai de mim, porque agora eu estou perdido. Olha o versículo 5: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer, é olhar para dentro de nós. Porque eu estou aqui em cima e posso muito bem olhar a vida de cada um, olhar a forma que você se comporta no culto. Mas quem conhece você por inteiro é o Altíssimo. Se tem uma coisa que faz nos transparecer o quanto miseráveis e dependentes de Deus somos, é quando olhamos para Cristo dizendo: Senhor, eu preciso ser como ai de mim, me transforma, Senhor, me transforma. Mas vamos lá, vamos caminhando. Isaías capítulo 6, versículo 8. Deus vem agora, partiu o anjo, vem do céu, toca com a tenaz na boca de Davi, na boca de Isaías. Um dia eu orei, pastor Jonas, e disse assim: Senhor, toca-me como o Senhor fez com Isaías, manda um anjo do céu, toca com a tenaz na minha boca. O Espírito Santo me repreendeu na hora. Ele falou: peraí. Falei: por que você está orando? Irmãos, nós precisamos saber tomar cuidado da forma que nós estamos orando. Mas por que você quer ser tocado por um anjo? Aí eu falei: porque Isaías foi tocado por um anjo e todo o seu pecado foi tirado. Ele falou assim: o meu filho, Jesus Cristo, morreu na cruz, e o sangue dele te purifica de todo pecado. Talvez você está esperando um anjo descer do céu e te entregar uma profecia, uma revelação. A maior profecia está aqui, a Bíblia é sagrada. Não, meu irmão. Um dia, quando Jesus disse está consumado, o véu do templo se rasgou e hoje nós temos livre acesso à oração do Pai. O sangue de Jesus me purificou. Só que Deus faz uma pergunta a Isaías, e a pergunta de Deus é: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O céu hoje te espera uma resposta da sua parte. Pastor, eu não sei se é ferida a doutrina local ou não, mas com toda a gentileza, pergunte para o seu irmão que está do seu lado aí: se Deus te chamar hoje, qual é a sua resposta? E não é chamar para a morte não, meu irmão. Calma-se. Ainda não é o seu dia. Não é isso não. Mas se Deus te chamar hoje para uma missão, qual é a sua resposta? O céu está esperando uma resposta sua, meu irmão. Ô jovem, o céu está esperando uma resposta sua. Não tem mais nada que Deus possa fazer de mais precioso. Eu estou esperando Deus fazer algo por mim. O sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Fazer algo maior do que Jesus fez na cruz. O que você espera de mais de Deus? Às vezes a gente até canta: Deus, eu estou esperando o melhor de Deus vir sobre a terra. Meu Deus, irmão, tome cuidado quando a gente está cantando. Como que eu estou esperando o melhor de Deus? O melhor de Deus já veio há mais de 2000 anos atrás e se chama Jesus Cristo. Não há nada mais precioso do que Jesus Cristo. Não há nada mais valioso na sua vida do que Jesus Cristo. Quem recebeu esse Jesus no seu coração? Quem recebeu esse Jesus no seu coração? Nada é mais precioso do que Jesus. Eu chego no capítulo 66 de Isaías. E o capítulo 66 está cheio. Capítulo 61, desculpe, de Isaías. Esse capítulo 61 de Isaías está carregado de notícias incríveis para as nossas vidas. Primeiro, precisamos entender que o capítulo 61, versículo 1, Isaías não está falando dele. Isaías não está falando da sua personalidade, da sua personificação de quem ele é. Ele está apontando para o Messias. O interessante deste capítulo 61 é que Isaías está falando de alguém que ele nunca viu. Isaías está falando de alguém que ele nunca ouviu falar. Isaías está falando de alguém que traria uma mudança para o mundo. Mas eu parei para pensar: como
especificamente de alguém, a não ser que tenha sido revelado pelo próprio Deus. E o Espírito Santo me disse: não há como nós pregarmos uma palavra poderosa sobre Jesus se eu não receber a revelação do alto de quem é Jesus. Irmãos, o mundo está cheio de informação. Se você abrir um celular agora com inteligência artificial, imediatamente qualquer assunto que você queira saber, imediatamente esse conteúdo cai no seu celular. Então uma palavra ela pode ser pesquisada na internet via extremamente conteúdos rápidos, mas o trono da graça ainda não é alcançado por inteligência artificial. E nunca será. E como eu vou receber a revelação de quem Cristo é? Da mesma forma que sempre foi, joelhos dobrados, coração aberto e pedindo: Deus, fala comigo. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero receber a revelação de quem Cristo é. Que você pode receber para a sua vida é de Jesus. A única revelação que é poderosa, que pode mudar a sua vida, não é dizer: eu vou naquela igreja, naquele lugar, porque lá tem um profeta de Deus, que Deus vai falar comigo, eu já fiz isso e me arrependo. Que Deus é bom e misericordioso. Irmão, você não precisa correr atrás de profecia alguma. Você não precisa correr atrás de profeta algum. A revelação mais profunda do Evangelho se chama Jesus Cristo. Isso é suficiente. Mas vamos lá. Isaías vai dizer no capítulo 61. E ele vai falar sobre Jesus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Versículo 2: a apregoar, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Esse versículo 1 e 2 é carregado de 5 itens, ou 5 características do ministério de Jesus. Quantas características? 5. O que é este ungido de Deus? Ele está falando sobre o Messias, ou no hebraico Messiá, que significa o ungido, ou ungido de Deus. E a sua palavra, o seu ministério ia ser carregado de boas notícias. E qual era essa notícia? Pregar boas novas aos mansos. Vamos lá. O capítulo 1, entenda comigo, preste atenção nisso, por favor. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 61, no versículo 1, que Deus ungiu. O Senhor Deus está sobre mim quem? Jesus. Porque me enviou, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Boas novas vem do original grego evangelho, que significa uma boa notícia. Evangelho é uma boa notícia. Mas espera lá, pastor. Se a Bíblia está nos falando, em Isaías capítulo 61, versículo 1, que Deus enviaria o seu ungido para dar uma boa notícia, para pregar uma boa notícia, uma boa informação, significa que alguma notícia era ruim. Sim ou não? Se ele foi enviado para pregar uma notícia boa, é porque antes havia um cenário de notícia ruim. E qual era essa notícia ruim? A Bíblia vai nos dizer que o mundo estava condenado à sentença de viver a eternidade sem Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, o que vai dizer? Uma notícia ruim. E qual era essa notícia? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que significa destituído? Significa todos pecaram e a partir do pecado, todos, sem diferença de homem, mulher, criança, homem, adulto, todos estavam afastados definitivamente de Deus. Todos estavam impossibilitados de ter comunhão com Deus. Todos estavam com a amizade desfeita com Deus. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 3, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Sabe qual era a sua condição? Sabe qual era a minha condição? Filhos da ira. Da ira do diabo? Não, meu irmão, antes fosse da ira de Deus. Todos nós, antes de vir essa boa e agradável notícia ao mundo, do envio do Salvador, todos nós estávamos condenados a viver eternamente sem Deus. Só que Isaías agora vai dar uma boa notícia, ou seja, o Evangelho. E o Evangelho não começou a ser pregado aqui. A Bíblia vai nos dizer em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, que a boa notícia, ou seja, o Evangelho, foi pregado pelo próprio Deus a Abraão. Como? A Bíblia vai dizer que Deus chega a Abraão e vai dizer: em ti, Abraão, a partir de ti, todas as nações da terra serão abençoadas. Sabe o que Deus está dizendo a Abraão? Abraão, eu vou pregar o Evangelho para você. E qual é essa boa notícia do Evangelho? Campinas, São Paulo, Parque São Lucas, todos receberão a oportunidade de ter comunhão plena comigo. O Evangelho sendo pregado pelo próprio Deus. É a notícia ruim em todos os condenados. Só que aí a notícia agora vem carregada de muito amor e de bondade do Senhor. A notícia ruim é no Éden. Qual é a notícia do ruim? O homem pecou. O homem caiu, pastor Jonas. O homem caiu. Agora em Isaías capítulo 61 vai ter uma boa notícia. O homem que caiu, Jesus levanta. Glória a Deus. Irmão, você precisava melhorar esse glória a Deus. Qual era a notícia ruim? O homem pecou e agora ele está caído. Só que Isaías vai profetizar sobre Jesus e vai dizer: o homem que caiu, vai chegar uma boa notícia. Jesus, o presente de Deus, ele vai levantar o homem caído. Era eu, quem mais? Era eu. Condenado a viver longe de Deus eternamente. Sabe qual era o meu destino? O inferno. Mas Jesus mudou. Ele pegou a cédula de condenação que estava escrito Josué condenado. Ele fez assim, ó. Alegra seu coração, meu irmão. Os dias são difíceis. É tanta opressão neste mundo caído. Mas uma palavra do Senhor é: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala. Não está dizendo que o monte não treme, o monte treme. Meu irmão, tem dias que você vai tremer e tudo bem. Não tem problema nós tremermos durante a adversidade. Só que nós não seremos abalados. Porque o que governa a igreja é Jesus. O que sustenta o nosso casamento é Jesus. Quem sustenta os nossos filhos é Jesus. Os meus estão lá em Campinas, mas o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Descansa seu coração nesta noite, meu irmão. Há um Deus poderoso que nos guarda. O sangue de Jesus é poderoso. Qual é a boa notícia? Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Josué, eu recebi esse evangelho. E qual é essa notícia? Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas o que precisa fazer? Não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque além do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Me livrou do pecado e da morte. Por isso que eu posso cantar. Porque Ele vive, posso crer no
messiânico, eu caminho para o final. Isaías capítulo 61, se quiser continuar, meu irmão, fique à vontade. Os 5 ministérios de Cristo Jesus. Pregar boas novas ao manso, está no capítulo 61. Restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tempo passa, 700 anos adiante. Lucas capítulo 4, versículo do 18 ao 21. Jesus está pregando na Galileia. Mas para se cumprir essa pregação na Galileia, Mateus capítulo 3, versículo 16, Jesus tem o seu ministério iniciado com 30 anos. E agora o meu Redentor, o meu Cristo, caminha junto do seu primo João Batista, que está batizando no Rio Jordão. E ele vem mansamente indo ao encontro de João Batista, que é aquele que batizava. João Batista vem com ele, o seu semblante de paz, o seu semblante de alguém poderoso em seus feitos. Ele disse: eu não sou digno de te batizar. Jesus olha para ele e diz: João, é necessário que você faça isso para se cumprir toda a justiça. Isaías falou no capítulo 61. Quando Jesus desce as águas, olha essa imagem comigo, não se distraia, por favor. Jesus está descendo as águas batismais do Rio Jordão. De repente olha-se para cima, João vê o Espírito do Senhor representando ali de uma forma corpórea de uma pomba, vem sobre Jesus. Para se cumprir o que está escrito em Isaías capítulo 61. O Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. A primeira parte do ministério de Jesus profetizado por Isaías se cumpre no batismo de Jesus. O Espírito de Deus vem e unge Jesus com o poder do Evangelho. Jesus chega na cidade de Nazaré, sua cidade natal. Ele lê capítulo 4 de Lucas, no capítulo versículo 18 ao 21. Leia comigo rapidamente. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 21. Alguém está feliz com Jesus aí? Diz assim, versículo 18. Jesus pega os pergaminhos na sinagoga em Nazaré. Versículo 18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isaías profetizou no capítulo 61 e Jesus está confirmando a respeito dele, sim. Agora Jesus vai cumprir o seu ministério, e o seu ministério estava carregado de uma palavra. Ele veio pregar a boas novas aos mansos. Em Mateus capítulo 11, Jesus está pregando o Evangelho, as boas novas, e ele vai dizer uma coisa: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Acabou aí? Ele vai completar e vai dizer: e eu vos darei o alívio que você precisa. Ô meu irmão, Jesus Cristo está aqui nesta noite. Eu não preciso falar isso para que você creia, porque a presença dele está em todos os lugares, e ele passeia aqui nesse lugar. Eu não sei como você chegou nesse lugar, eu não sei se o cansaço das lutas. Espírito Santo, a palavra é tua. Quem sabe você disse essa semana: eu estou lutando há muito tempo, eu estou cansada de lutar. Eu estou cansada de lutar por este casamento. Eu estou cansado de orar e lutar por este filho. Eu estou cansado dessa situação. Oh Deus, eu estou oprimido. Mas Jesus está dizendo: vinde a mim. Não é ir a um pastor, não é ir a uma irmã profetisa, é vinde a mim. Vinde a mim.
os contritos de coração. Eu caminho para o final. Lucas capítulo 8, versículo 26 a 35. Nós não vamos ler. Jesus vai se cumprir a terceira parte do seu ministério, abertura de prisão aos presos. Jesus vai, é necessário ele ir até Guedara ou Gadara. Chegando em Guedara, pastor Jonas, havia um homem que estava endemoniado há muito tempo. Eram legiões de demônios. Legião é mais do que 1000 demônios. Este homem atormentava. A Bíblia vai nos dizer que ele andava pelado nas ruas. Ele não habitava em casa alguma, mas andava em sepulcros, nos cemitérios. Ele andava quando os demônios o pegavam, prendiam ele em grilhões, em correntes, e ele quebrava aquelas correntes. Os espíritos imundos o faziam quebrar e fugir para lugares desertos. Mas um dia, glória a Deus, o que foi profetizado em Isaías capítulo 61 chegou em Guedara. Cristo Jesus liberta as prisões de Satanás. Ele foi enviado para libertar os cativos de prisões. E quando Jesus disse, quando viu aqueles espíritos imundos que atormentavam aquele homem, disse: seja liberto agora. Aquele homem imediato, lógico, tem todo um diálogo, nós não vamos nos prender a isso porque não é o ponto dessa pregação. Mas aquele jovem agora liberto pelo poder do Senhor, voltando a si. Era um homem que estava envergonhado, irmão, porque Satanás, o pecado envergonha o homem. Satanás colocava ele num plano de humilhação, andava sem roupa, andava em sepulcros, alguém que não conseguia ter paz, alguém rejeitado. Mas um dia o Salvador do mundo veio trazer libertação àquele homem. O Evangelho de Jesus é poderoso para libertar. Ele liberta dos vícios, ele liberta da pornografia, ele liberta do adultério, ele liberta de demônios, ele liberta dos vícios, ele liberta da mentira. Não há nada que Jesus não liberta, não há nada que Deus não perdoa. Jesus, se alguém ainda está preso em cadeias, em nome de Jesus, cadeias satânicas sejam quebradas agora, pelo poder que há no nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ele liberta, ele cura. O sangue de Jesus tem poder. Oh, aleluia. E olha o que acontece quando alguém é liberto pelo sangue de Jesus. Versículo 35 do capítulo 8 de Lucas. O povo saiu para ver o que tinha acontecido e foi ao encontro de Jesus. E encontraram o homem. Que homem? O que estava... Eu não gosto de falar nem de endemoniado, mas eu gosto de falar do liberto de Guedara. Porque nós somos pegados a falar do passado, das coisas ruins. Mas Jesus está dizendo assim: não. Ele era um ex, agora não é mais. E aqui está cheio de pessoas que era ex. Nós tínhamos um monte de problema, um monte de coisas ruins, mas só que há um lugar que está cheio de ex, porque agora nós somos libertos pelo sangue. Agora foram encontrar este homem, e olha o que a Bíblia diz: e encontraram o homem de que havia saído os demônios, vestido, como é que ele andava? Nu, em perfeito juízo, aceitado aos pés de Jesus. Um dia estava dentro de um bar, caído aos pés dos amigos, caído à porta dos botecos, caído à porta da condenação e da miséria. Mas um dia Jesus entrou na nossa vida. Agora nós não estamos mais ao pé do vício, ao pé da imoralidade, mas estamos aos pés de Jesus. O lugar mais alto que você precisa estar, meu irmão, é aos pés de Jesus. Se jogue nesses pés.
irmão, sobre o ministério de Jesus. Jesus agora é crucificado na sexta-feira. Ele é enterrado na sexta-feira, colocado no seu lugar. Há um silêncio. Aquele que libertou a tantos agora está morto. Seus discípulos escondidos, exceto João. Pedro volta para a velha vida. Jesus agora não está mais no plano terrestre, mas algo está acontecendo no mundo espiritual. Fisicamente Jesus está morto, mas ele é vivo e vive para sempre. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 vai dizer: Jesus está agora descendo as partes mais baixas da terra, ao céu. E há uma profecia, uma palavra que Paulo vai falar no capítulo 15 de 1 Coríntios. Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus está descendo, pastor Jonas, as partes mais baixas da terra. Hebreus vai falar que ele prega aos condenados. Peraí, mas o que Jesus estava pregando aos condenados? Que eles seriam libertos? Não, ele estava pregando, ensinando aqueles que estavam condenados o porquê que eles estavam ali. Só que Jesus vai cumprir uma missão. Porque Isaías capítulo 61 vai dizer que ele ia libertar e levar consigo cativo o cativeiro. Mas que cativeiro era esse? A Bíblia vai nos dizer, isso é a passagem do rico e Lázaro, está muito bem claro, que aqueles que morreram em Cristo Jesus não iam diretamente para o paraíso. Isso é bíblico. Eles ficavam presos às partes mais baixas da terra. Havia apenas um abismo que separava os que foram salvos e aqueles que estavam condenados. Lembra da passagem do rico e de Lázaro? Então o que aconteceu? Jesus precisava cumprir a profecia que Isaías havia dito a seu respeito, que ele ia libertar e levar com ele cativo o cativeiro. Mas essas pessoas estavam presas na mão de Satanás? Não, não é isso. A Bíblia vai nos dizer que todos que morreram, Abraão, Jacó, Isaac, Josué, Moisés, Jó, todos estavam lá nesse cativeiro. Mas agora Jesus desce aos profundos da terra e vai dizer assim: calma lá, daqui a pouco eu venho buscar vocês. Eu preciso apenas dar uma notícia para aqueles que estão condenados. Daqui a pouco eu venho aí. Para o que? Isso está escrito nas escrituras? Como esses detalhes não. Mas eu, pela liberdade que temos na palavra, podemos falar a respeito disso. Jesus desce as partes mais baixas da terra e diz assim: agora eu quero dar uma boa notícia para você. Para vocês que estão salvos, não vão ficar aqui, vocês vão subir comigo. Para onde? Vocês vão estar comigo no paraíso. Jesus está dizendo, mas antes eu preciso falar uma coisa. Não, eu não sei se é uma pessoa, se é personalização, não é este tema, não entramos nesse tema teológico, nessa profundeza teológica, mas até agora toda a humanidade estava condenada à morte. A morte tragava e não havia solução para a morte. Agora Jesus vai lá e diz: cadê a morte? A morte, cadê a morte? Morte, onde está o seu aguilhão? Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Morte, aonde está o seu aguilhão? Aguilhão é a sentença de morte. Morte, aonde você está? Aonde está a tua vitória? Eu quero imaginar que a morte se aproxima e se revela a Jesus. Ele se mostra a Jesus e diz: me dá a chave agora. Que chave? Agora você não tem mais poder de matar e condenar. Agora todo o poder está nas minhas mãos. Tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus. Meu irmão, não tenha medo da morte. Eu vou fechar aqui, senão eu vou continuar. Não tenha medo da morte. Pastor, tem gente que tem medo do inferno. Tem crente que tem medo do inferno. Meu irmão, o diabo tem medo do inferno. Você pensa que o inferno é um lugar que Satanás vai se divertir lá? Primeiro, que o inferno não foi criado para os seres humanos. O inferno foi criado para os demônios e os seus anjos caídos. Lá não será um lugar de tranquilidade para os demônios, será um lugar de sofrimento. É por isso que ele quer levar o máximo de pessoas condenadas por ele. Ele sabe que ele já está condenado, ele sabe que ele vai sofrer. Por isso que ele luta todos os dias para que você desista do céu, para que você não frequente a escola dominical, para que você não participe do ciclo de oração, para que você não cante nos jovens, para que você não toque na casa de Deus. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Tragada foi a morte pela vitória de Jesus. Pela graça você foi salvo.
alegra o seu coração, porque pela graça nós somos salvos. Isso não é porque eu sou bonitinho, isso não é porque eu estou com um terno bonito, não, isso é pela graça e pelo amor de Jesus Cristo. É o amor de Jesus Cristo. Meu irmão, não tenha medo de ir para o inferno, tenha medo de viver a eternidade sem Deus. Tenha medo de viver a eternidade sem Deus. E nesses dias, Jesus disse, porque Ele me enviou para pregar, apregoar o ano aceitável do Senhor. Que ano é esse? Começou 2000 anos atrás, quando Jesus pregou. Agora eu e você temos uma responsabilidade de continuar apregoando. Não é pregar, é apregoar. Não há diferença de pregar e apregoar. Pregar é falar de uma forma profética ou de uma forma direta. Apregoar é gritar, é alardar, é espalhar. Meu irmão, você tem uma missão aqui nesta noite: espalhar Jesus. Espalhar Jesus. Fale sobre Jesus. Fale sobre Jesus na escola. Fale sobre Jesus na sua rua. Fale sobre Jesus. Fale do amor de Deus. Fale do poder libertador dele. Ô meu irmão, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Não perca a visão do céu. Não deixe de olhar para Cristo. Não deixe de olhar para Cristo. Que nesta noite o desânimo seja repreendido, meu irmão. Caminhe com Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, continue orando pela minha casa. Amém.